Eu gravei essa aula porque eu trabalho com gráfica mesmo desde os 12 anos, meu pai tem gráfica, então eu tive a oportunidade de ver todo o cotidiano de uma gráfica desde adolescente, e eu vejo que muitas vezes falta no profissional que está trabalhando com design um pouquinho desse conhecimento prático, de tudo que você tem que prestar atenção para a impressão sair legal e bonita. Então vamos ver como trabalhar com esses aspectos práticos de uma gráfica e o que fazer de ajuste no Corel para que a impressão fique correta. Ah, confere essa aplicação prática que é bem boa também para você ver como fazer bonecos. Algumas coisas a estar atento. Por exemplo, quando você desenha qualquer forma e a pinta de preto, vou escolher aqui uma cor sólida e vou pintar de preto. Perceba como essa cor é formada, ó. Ele, como está no código CMYK, ele está colocando 75% de ciano, 68% de magenta, 65% de amarelo e 90% de preto. Ou seja, uma mistureba de cor aqui, né? Acaba que essa forma de formar aqui, de organizar o preto, não vai ficar tão boa na impressão, porque veja, nós temos um canal preto, né? Ó, ciano, magenta, amarelo e preto, e ele está misturando todos para gerar um preto. Então, geralmente, quando você quer o preto, você pode escolher aqui manualmente, ó, 0, 0, 0 e 100. Agora sim nós temos um preto realmente puro, né, formado aqui por apenas o canal preto naquela região, o que é muito mais certo, mais comum, mais correto de ser utilizado, tá? Se você quiser um preto realmente muito limpo, né, você escolhe isso aqui, ou se você quiser um pouquinho mais escuro, você poderia colocar um pouquinho de ciano aqui, ele pode ganhar um tom um pouco mais azulado, né, como você pode perceber, mas vai ficar um pouco mais escuro, ou um pouquinho menos aí de ciano, pois ciano é o mais escuro das outras aqui depois do preto, né? Existe também um tipo de preto chamado de preto registro, que é quando a pessoa faz 100, 100, 100 e 100. Que fica realmente muito preto, geralmente utilizado assim para textos ou elementos bem fininhos que você gostaria de ir realmente escuro, né? Quando é um preenchimento maior em preto, é melhor você fazer o 000 e 100. Mas quando temos que organizar aqui de forma que a letra fique bem forte mesmo, bem escura, você pode formar assim manualmente. Como você pode perceber, quando você passa o mouse em cima de uma cor aqui, ele já te mostra o código CMYK da cor. Então, se você está escolhendo o preto por aqui, tranquilo, ó, já é o preto 000 e 100. Tá? Então não tem problema. Ele já te dá a dica aqui também de como que funciona o cinza. O cinza ele é formado por 000 e uma porcentagem do K. É a melhor forma de formar um cinza mais puro. Se você tentar formar o cinza por aqui, ele vai ficar um cinza meio sujo aqui, como você pode ver, ó. Então, geralmente, ou você escolhe ali pela paleta, ou o organiza aqui manualmente para que ele ganhe uma porcentagem bem correta aí, organizando aqui os canais do CMYK. Então, é algo que você tem que estar atento aí na hora de fazer a nossa impressão. Outra coisa que eu já falei anteriormente, a sangria, fique atento com ela. Lembrando, para exibir a sangria eu vou vir aqui, né, 2 cliques nessa areazinha cinza aqui, e a gente vai escolher aqui um valor de sangria, por exemplo, meio centímetro, e mostrar a área de sangramento, né? Aí você, sempre que fizer um objeto que encosta no limite da folha, para não haver um problema de corte lá na gráfica no final e você acabar perdendo um pedaço da arte, então daí nesse caso nós deveríamos redimensionar o objeto até a sangria, para não haver problemas de você perder um objeto caso o corte fique 1 milímetrozinho errado, algo do tipo. Então, sempre redimensione-o até a sangria, tá? Então, essas são coisas que a gente já falou anteriormente, outras coisas que já falamos anteriormente. Tomar cuidado para documentos estarem em CMYK, tomar cuidado para, se for mandar o editável, enviar em curvas, né? Senão você pode, né, substituir aquela fonte e vai realmente perder muito do que você espera daquele documento, tá? Então, fique atento com essas questões. Outra questão que você pode utilizar aqui também no menu exibir
Você pode pedir aqui para exibir o classificador de páginas, para você ver como é que está ficando o documento em páginas. Pode pedir aqui para ativar cores de prova, ele vai ativar esse botão aqui embaixo, ó, e te mostrar realmente como ficam essas cores nesse formato CMYK que ele está aqui pronto para ser exportado, que geralmente o Corel usa esse Web Coated Swap V2, tá? Então, você pode ativar para ver se tem alguma alteração ali de cor indesejada, tá? Então, essas coisas de cor é importante estar sempre atento. Aqui no menu ferramentas, gerenciamento de cores, nós podemos ver aí as cores padrão, né, os perfis de cores que o Corel utiliza, ou seja, da onde ele se baseia para exibir aquela cor, né, utilizando qual perfil. Se você utiliza outros programas ao mesmo tempo, como o Photoshop ou até Illustrator, é importante você estar atento para estar com as mesmas configurações aqui de perfis de cores que o outro programa também, para não haver variações de cor, tá? Então fique atento, aqui são o padrão e aqui relacionado ao documento, né? E aqui você pode alterar se preferir, tá? Se você trabalha só com Corel, geralmente você não precisa se preocupar muito com isso. Tá 10 daquela forma, né? Aqui em paletas de cores, como eu já disse anteriormente, você pode chamar outras paletas, inclusive os designers aí que gostam da paleta Pantone, que é uma paleta impressa para você conseguir ter uma noção melhor de como vai ficar realmente no papel aquela cor. Então você pode chamar paletas Pantone aqui para utilizar e trabalhar também, né? Aqui em paletas de cor, você chama a paleta que desejar, tá? Então temos várias opções aqui para estar atento. Outra coisa a estar atento é a dobras que o documento vai ter, tá? Não deixe de assistir a aplicação prática dessa aula, onde eu vou estar mostrando para vocês como fazer a dobradura de um folder, por exemplo, para conseguir preparar um documento que tem dobras. Porque geralmente a gente acredita que é só fazendo páginas, né? Página, página, página. Mas documentos que têm dobra, as coisas são feitas na mesma página, né? Ele vai ser impresso na mesma página, só que vai ser dobrado. Então há alguns detalhes a se estar atento quando se utiliza um documento que tem dobras, né? Ou então também na hora de imprimir, você vai ter alguns detalhes a estar atento. Veja, muitas vezes a impressão é preocupação lá da gráfica, você não precisa ficar muito preocupado com isso aqui, né? Geralmente você faz seu documento, gera o PDF e envia, e na gráfica ele vai estar atento com algumas questões aqui, como por exemplo os formatos de cor aqui que estão sendo utilizados, né? A composição do que foi feito. Se eu tiver outras cores, ó, aqui só tem preto, né? Mas se eu tiver outras cores, só para te mostrar, tá? Cores assim em geral, e for lá imprimir, aqui em composição ele vai mostrar cada área de cor aqui que está sendo utilizada, tá? Aqui o que eu quero imprimir, isso aqui, essa telinha eu vou falar mais para frente numa outra aula, né? Tem algumas configurações aqui, então algumas coisas eu quero dizer que algumas coisas você tem que tomar cuidado aqui, outras mais lá na hora da gráfica, né? Outra questão, como que eu faço? Porque assim, na hora da impressão lá na gráfica, as coisas vão ser impressas cor sobre cor, ou seja, eles vão gerar, se for um documento em 4 cores, ou seja, todas as cores, eles vão gerar uma transparência chamada fotolito, e nesse fotolito vai ter tudo que é para ter de preto, de ciano, de magenta e de amarelo, e fazer a impressão cor sobre cor. Se eu quiser gerar esse fotolito, né, se eu quiser estar atento com isso, você consegue fazer isso aqui na visualização de impressão. Basta ativar esse botão, ó, e ele vai te falar nessa primeira página tudo que é do preto, ciano, magenta e amarelo, tá? Então ele já organiza aí para você, para a quantidade de cor que ele tem que jogar de cada coisa, tá? E aqui nessa tela de visualizar a impressão, como eu disse, vamos falar melhor mais para frente, você também pode gerar layouts de imposição para que o documento já seja considerado com dobras. Então tem várias questões aqui que o Corel te ajuda, né, para na hora de imprimir não dar problema, tá? Marcas de impressão e tudo mais. Vou fechar a visualização de impressão nesse botãozinho aqui. Então, cuidado com essas questões práticas. Às vezes a pessoa fica tão preocupada com a área do design que esquece um pouco que lá na gráfica tem várias coisas bem práticas que você tem que estar atento, senão o documento não vai ficar como você espera, tá? Então, essas questões de cores, essas questões de dobras, de páginas, de sangria, também temos aqui como converter
todos os efeitos mais complexos em bitmap, para que eles não mudem a sua aparência, para que não fiquem mais, um pouco mais complicados e feios, você pode convertê-los em bitmap, tá? Então, várias questões que nos ajudam a imprimir corretamente, tá? Então, essas são dicas importantes e valiosas para que o documento saia com a impressão correta.